Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Então, mais um vídeo da semana pra gente começar. Vamos agora para algo bem pontual que eu já tinha planejado. Nós já tínhamos um planejamento muito específico, que eram as leituras aí, os nossos diários de leitura, nossa esquematização de leitura do ano. E fomos impedidos aí em função do nosso contexto todo, porém a gente vai continuar sim e vai, dentro do possível, tentar fazê-lo, certo? A nossa leitura obrigatória do primeiro trimestre seria Memórias de um Corsário, da Heloísa Prieto, certo? Porém, todavia, nós não conseguimos a obra virtual, porque ela é da SM, da editora SM, um pouquinho difícil de conseguir. Então nós vamos adaptar e vamos direto para Romeu e Julieta, que seria a segunda leitura aí do autor William Shakespeare. Nós iríamos fazer a leitura integral da obra na adaptação do Valcir Carrasco, porém nós também não conseguimos, mas a prof conseguiu uma adaptação bem bacana aí, que vai num PDF bem bacaninha, bem integral da obra, para vocês fazerem a leitura, certo? Então vamos retomar um pouquinho aqui. Que obra é essa, né, gente? O que ela trata? Quais os pontos que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção? Vamos resenhar um pouquinho aqui, vem comigo. Então, pessoal, Romeu e Julieta foi uma obra escrita aí no finalzinho do século XVI, certo? Há indícios de que foi realmente real, tiveram dois jovens que se envolveram dessa forma e se apaixonaram perdidamente, tínhamos uma rixa entre as famílias aí, mas nada que seja realmente comprovado, certo? Eu acredito que William Shakespeare, com toda a sua magnitude de escrita, enfim, inteligentíssimo que era, muito além do tempo em que viveu, acredito que já tinha sim ouvido falar algo nesse sentido e se apropriou da história e obviamente deu o seu toque de beleza aí. É um clássico que a gente tem e que vai se perpetuar e que muita gente vai ler, os filhos de vocês irão ler, os netos de vocês irão ler, enfim, uma geração inteira irá conhecer Romeu e Julieta. Quem não conhece, quem já conheceu, quem já sabe da história, a grande maioria já sabe, então aí é amor à primeira vista entre dois jovens, certo? Esses dois jovens aí, é uma história de amor, dizem que é a maior história de amor de todos os tempos, né? Eu tenho as minhas particularidades em relação a isso, mas a gente vai discutir aqui um pouquinho, certo? É uma história de amor entre dois jovens de duas famílias rivais, eles vivem em Verona, na Itália. Percebam a questão bem pontual do William Shakespeare. William Shakespeare foi o dramaturgo da Rainha Elizabeth, certo? Então ele vivia na Inglaterra. Então ele escreve uma história de amor que se passa longe dele, na Itália, certo? Então aí na Itália nós estávamos, se eu não me engano, quando a obra foi escrita no final do século XVI, nós estávamos aí entrando aí na Idade Moderna. Porém, a história, a narrativa se passa na Idade Média. Vocês me entendem? Os aspectos, as personagens, a monarquia e tudo aquilo que envolve o contexto histórico da história em si, ela é medieval, certo? Então, nós temos aí uma personagem, Julieta, que tem 13 anos de idade. Temos Romeu é um pouco mais velho que a Julieta, mas a história, enfim, ela não nos traz exatamente a idade de Romeu. E se eu estarei dizendo aqui, pessoal, ele tinha 17, 18 anos, eu posso estar mentindo e falando alguma bobagem, algum equívoco, certo? A história, o William Shakespeare não deixa claro, mas deixa claro ali que ele era um pouquinho mais velho que a Julieta, certo? Começando então, a gente inicia aí a leitura e vê Romeu, né, apaixonado perdidamente por Rosalina, ou Rosalina, né, enfim, que era uma moça, né, da sua sociedade, do seu convívio social da época. Rosalina, portanto,
não está apaixonado e não tá nem aí para Romeu, e Romeu sofre perdidamente por isto, certo? Ele era um cara muito romântico, ele lia muitos poemas, né, sonetos, então até há indícios de alguns autores italianos ali que ele lia, isso aparece na obra, certo? Então, ele era apaixonado por Rosalina, certo? E ele fica sabendo, ele era da família Montecchios, os Montecchios, que é rival à família Capuleto, que é a família da Julieta, certo? Ele fica sabendo que os Capuletos iriam dar uma festa e, como a gente sabe que a Itália, Veneza especificadamente, tinha, digamos assim, era muito comum as festas que eles davam ser festas com máscaras, né? Então eles usavam máscaras, tipo carnaval, assim, sabe? Então ele fica sabendo que o senhor Capuleto, da casa Capuleto, iria dar uma festa, um baile de máscaras, e os amigos dele ali, o primo dele, Baltazar, também o amigo Mercúcio, que é um personagem engraçadíssimo, riquíssimo nas suas falas, enfim, que vocês devem conhecer e vocês irão conhecer. Então, assim, eles acabam convencendo o Romeu de ir à festa. Ele estava muito triste, ele sabia que a Rosalina iria estar lá e ela não estava nem aí pra ele, não era recíproco, ela não... Enfim, ele resolve ir. Só que eles são Montecchios. Pois bem, eles não deveriam estar na casa dos Capuletos, certo? Mas tudo bem. Coloca a máscara, entra de penetra na festa, lá ele vê Rosalina dançando, enfim... E daqui um pouco ele avista quem? Julieta, e se apaixona perdidamente. Só que dessa vez ele é correspondido, porque ela avista ele e ela também se apaixona por ele. E aí nós temos a paixão à primeira vista de Romeu e Julieta, certo? Onde eles se encontram, no primeiro encontro ali no baile de máscara, tem uma breve conversa. Logo depois já começam a juras de amor. A gente tem uma cena bem específica aí que foi encenada, a maior cena encenada no mundo inteiro, que é a cena do balcão, ali a troca de falas, de diálogo, troca de juras de amor entre Romeu e Julieta na sacada, né, da casa dos Capuletos, no quarto de Julieta. E nós temos aí uma história de amor que se inicia no domingo e que vai terminar na quarta-feira, mais precisamente na manhã de quinta-feira. Nossa, como durou, né? Há muito tempo. Então a gente tem muitas falas interessantíssimas, uma marcação do tempo muito interessante. Eles falam de tempo, da questão da marcação do tempo o tempo inteiro. A gente tem vários temas que vai abordar essa obra. Todo mundo diz que é a maior história de amor já ouvida, já vista, enfim, já encenada no mundo inteiro. Eu não diria que seria, porque a gente trata de vários temas aí como preconceito, tem comédia, gente. Vocês vão dar muita risada com alguns personagens, como o Mercúcio, o amigo de Romeu, como a ama que cuidou de Julieta desde que ela nasceu, que seria uma empregada da casa, enfim, só para cuidar da filha dos patrões. E ela é engraçadíssima, sabe? Engraçadíssima. Então, assim, a gente tem várias coisas muito interessantes nessa obra que a gente não pode deixar de conhecer. Jamais. É um clássico, e um clássico é um clássico. Ele deve ter os seus motivos para ser um clássico, mas para se tornar um clássico, meu bem, ele realmente tem algo diferente. Você precisa conhecer, certo? Então nós vamos iniciar a leitura aí, um PDF que eu vou colocar lá para vocês no arquivo do portal, vai bonitinho, com o link desse vídeo, para vocês entenderem o que a gente vai fazer, certo? Temos alguma adaptação, Prof. Aline? Temos várias adaptações. Temos a adaptação que vocês já devem ter conhecido, pelo menos foi a primeira que eu conheci na minha vida, do gibi da Turma da Mônica. Vou deixar em algum canto aqui da tela, linkada a fotinha para vocês conseguirem reconhecer aí. Enfim, temos muitas adaptações para o cinema, certo? A melhor adaptação até agora vista por mim, e acredito que por muitos críticos aí, conhecedores da obra de Shakespeare, a melhor é o filme do diretor Franco Zeffirelli. Ele é italiano,
de 1968, talvez vocês não vão gostar muito, porém é a melhor obra por ter sido muito fiel à escrita de William Shakespeare, certo? Muito fiel na fala, muito fiel nas juras, enfim, os detalhes é muito, muito, muito fiel. A trilha sonora do filme é algo fenomenal, não vi nenhum outro. Todas as outras adaptações, pra mim, são bem mais simples e algumas eu não consigo nem ver de tão ruins que eu acho, sinceramente. Enfim, é uma peça teatral. Não é uma narrativa que foi escrita para ser lida em livros. Foi escrita para ser encenada, certo? Para ser encenada no teatro. É uma peça teatral que vocês precisam conhecer, certo? É uma baita obra, uma peça interessantíssima que vale sim parar para conhecer, certo? Vai tratar vários temas, como eu já havia falado anteriormente. E a tarefa, primeira tarefa com relação a essa obra, primeira tarefa, a leitura integral da obra, obviamente, certo? Se vocês se depararem com algumas palavras que vocês não entendem, não conseguem entender o significado, procurem no dicionário, porque nós temos aí uma escrita muito antiga. Como eu falei no início do vídeo, ela foi escrita no final do século XVI, então, portanto, né, vocês vão precisar voltar algumas coisas, pesquisar. Se tiver alguma dúvida, manda pra mim, certo? Manda pra mim no e-mail que eu respondo, sim, dependendo aí do número de e-mails, às vezes demora um pouquinho porque eu tô recebendo muitos, mas pode mandar que eu respondo, certo? Qualquer dúvida, o que é um boticário, o que é isso, o que é aquilo, pode mandar ali que eu respondo. Ah, o que é um sepulcro, o que é não sei o que vai aparecer umas palavras aí bem diferentes, certo? Pode mandar no e-mail que eu respondo, ok? Primeira tarefa, leitura integral. Segunda tarefa, nós vamos fazer um diário de leitura. Nós não temos aí capítulos muito bem definidos, nós temos atos e cenas por tratar-se de uma peça teatral, combinado? Então nós vamos fazer um diário de leitura. Calma. Calma, calma. Nós não vamos fazer isso agora. Primeiramente a leitura. Feita a leitura, a gente vai abordar alguns personagens. A gente vai fazer tipo uma ficha de leitura que vocês já estão acostumados, já conhecem, já tem aí uma familiaridade com os elementos da narrativa, certo? E depois a gente vai para um diário de leitura, que daí eu vou denominar, vou deixar bem organizado. Pessoal, semana tal, ato tal, cenas tal, ok? Vou definir o ato ou os atos daquela semana, que seriam capítulos, digamos assim, e as cenas específicas para a gente fazer as anotações específicas, que será o diário de leitura. Isso será avaliado. Será avaliado tanto ficha de leitura, será avaliado todo o diário de leitura, e depois que a gente finaliza o diário de leitura, vai ter sim mais um trabalhinho aí, uma avaliação para finalizar o todo disso. Não é como eu gostaria, eu tinha todo um planejamento muito mais aprofundado em cima da obra. Não é como eu gostaria, mas é o que nos possibilita agora, certo, pessoal? Acredito que vocês vão gostar, que vocês vão dar muita risada com alguns personagens, porque tem comédia, tem coisas tristes, tem a questão do preconceito, né, do preconceito, das rivalidades entre as duas famílias, que a gente não sabe até hoje de onde veio isso, mas que elas existem, sabe? Grêmio, Inter, entendeu? Capuletos, Montecchios, enfim. Certo? Acredito que vocês irão gostar, será a nossa leitura aí compartilhada, né? Mesmo longe, mas ao mesmo tempo conectados. Certo, pessoal? Qualquer dúvida com relação ao que foi no portal, que foi linkado com esse livro e as atividades específicas, manda no e-mail que eu respondo assim que possível. Beijão, fiquem com Deus, até a próxima!